Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre literatura nacional e os meus autores nacionais preferidos. Volta e meia aparece nas redes sociais aquela discussão sobre incentivo à leitura, leitura de clássicos e por que a escola não promove isso da forma correta, entre vários outros temas abordados ali, mas eu acho que a discussão está sendo feita de uma forma superficial e talvez até um pouco errada. A gente precisa analisar o contexto de uma forma um pouquinho diferente. Antes de colocar os meus pontos aqui, eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar é apenas e simplesmente a minha opinião, que eu formei com anos de leitura, de ser leitora, consumir esse conteúdo, de ler sobre isso, de estar inserida em comunidades que falam sobre isso. E eu preciso deixar claro que eu estudei em uma escola que incentivava muito a leitura, tinha programas de levar autores na escola, em que as turmas precisavam ler as obras, estudar sobre elas, estudar sobre os autores, desenvolver trabalhos sobre isso, e a gente podia conversar diretamente com o autor, e eu sei que essa é a realidade da minoria das escolas do Brasil, então eu quero deixar claro aqui que tudo o que eu falar é baseado no que eu vivi, nas minhas experiências e na minha opinião. Então, se você discordar do que eu falar, sinta-se à vontade a colocar a tua opinião aqui nos comentários, porque eu gosto muito de ver os dois lados da coisa e às vezes eu consigo construir uma opinião diferente ou até requintar um pouquinho mais a minha. Enfim, por que eu acho que a discussão é feita de uma forma errada? Porque, para mim, incentivar a leitura e a importância de ler clássicos são duas coisas completamente diferentes. Eu não sou uma pessoa que gosta de ler clássicos. Exemplo, Helena, a Moreninha, o Cortiço, enfim, vários livros que foram escritos em uma época muito diferente da que nós vivemos hoje, muito diferente do que as crianças e adolescentes estão inseridas hoje, com um linguajar que é muito rebuscado, difícil de ler, que não prende atenção, e eu realmente acho que os jovens têm sim dificuldade de ler esses livros porque eles são, com alguma boa parcela, entediantes. Eu me senti assim na escola, porque ao mesmo tempo que eu amava ler Crepúsculo, Harry Potter, Percy Jackson, eu tinha uma dificuldade muito grande de ler Machado de Assis, de ler Luiz de Azevedo, e eu achava isso muito estranho de explicar, porque como eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de livros, eu sempre quis muito descobrir coisas novas e eu não tinha nenhum interesse sobre isso, sobre literatura nacional clássica, eu ficava bem confusa, eu pensava, será mesmo que eu não sou uma leitora raiz, que eu não sou uma leitora que pode se orgulhar do título de ser uma leitora? Isso não tem nada a ver, porque o importante é a gente ler qualquer livro. Incentivar a leitura é fazer com que a criança, o adolescente e até o adulto que não tem um costume e o hábito de ler, pegue um livro e sinta o prazer de ler aquela história, que consiga se colocar dentro do livro, que consiga se emocionar e viver aquela história ao mesmo tempo em que está acompanhando ali o correr do livro. E a importância dos clássicos, a importância de ler um livro nacional que foi escrito há muito tempo, é porque a nossa cultura, é a construção da nossa sociedade, mostra muito de uma realidade que nós não vivemos, conta a nossa história, e eles sim foram base fundamental para que todos os outros autores nacionais pudessem se desenvolver. Eles montaram todo o cenário da literatura nacional e são sim importantes. A gente precisa sim lê-los, embora muitas vezes achemos chato. Então, incentivar a leitura é fazer com que a pessoa goste de ler, que a pessoa se interesse por aquilo, que ela queira ler, que ela vá buscar livros diferentes, que vá se aventurar nesse mundo.
E respeitar e apresentar os clássicos da literatura nacional é literalmente a gente estudar a nossa história, ver a nossa cultura, entender o que é importante. Então, a partir do momento em que a gente coloca isso no mesmo lado da balança, ela fica muito pesada e ninguém vai querer ler isso, porque é lógico, a gente é obrigado a ler os clássicos ou porque os professores estão falando, ou porque a gente vai fazer um vestibular e o vestibular está cobrando essa leitura, mas não necessariamente a gente precisa achar que só temos que ler esses livros. É importante? Sim, é importante, mas não é a única coisa que a gente tem para ler. Incentivar a literatura é tudo que a gente precisa hoje em dia. A gente só melhora, a sociedade só melhora com livros. A gente consegue melhorar os nossos argumentos, a gente consegue ter uma visão mais crítica do mundo, de nós mesmos, enfim, de qualquer coisa. A gente consegue ter momentos de lazer muito gostosos, eu consigo me emocionar, rir, sentir medo, ficar apreensiva num livro. E isso é incrível, é fantástico. Tem uma frase na internet que eu li há muito tempo que fala que ler um livro é viajar por todo o mundo sem sair do sofá da minha casa. E é exatamente isso que eu sinto. O incentivo à literatura é isso, me fazer amar um livro, me fazer amar uma história que não necessariamente existe. A gente precisa colocar na nossa cabeça que a literatura nacional não são apenas os escritores clássicos, que existe um mundo muito maior que esse e que provavelmente você vai achar um autor nacional que vá escrever coisas que te agradem, que te façam se sentir relaxada, tranquila e feliz com aquela leitura. Eu tenho alguns autores que eu amo de paixão, que são brasileiros, que escrevem sobre o Brasil, e eu vou contar para vocês quais são. Quem já acompanha aqui o canal não vai achar novidade eu citar Letícia Wierchowski, Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, que são autores brasileiros, gaúchos, que escrevem bastante sobre essa cultura, sobre o Brasil em geral. A Letícia é a autora da Casa das Sete Mulheres e tem vários outros livros com temas completamente diferentes do que esse. Então, você não precisa gostar necessariamente de um romance histórico para ler os livros dela. Ela tem romances contemporâneos, ela tem livros de drama. Eu vou deixar aparecendo aqui do lado alguns títulos da autora que eu acho que vale a pena a gente conferir. Eu adoro a forma com que ela escreve. Eu acho que ela é bem didática, tem uma leitura, uma escrita bem fluida e consegue prender o leitor. O Érico Veríssimo, ele é, sim, um autor que já é considerado clássico, ele é o autor de O Tempo e o Vento. Outra saga que é histórica, mas tem romance, tem aventura ali também. É uma história que consegue facilmente agradar vários tipos de público, porque ele não é focado no romance. Ele não é focado só no amor e no relacionamento da Bibiane e do Capitão Rodrigo, por exemplo. Esse é apenas um livro e é uma parte do livro. Ele conta a história de Santa Fé e da família Terra Cambará se desenvolvendo, então a gente acompanha muitos anos dessa história e várias coisas acontecem, então eu acho que é um livro muito legal que a gente consegue ver o desenvolvimento de uma determinada região do Brasil, aqui no caso o Rio Grande do Sul, e a gente aprende muito com isso. E eu acho que os livros são legais por causa disso também. A gente consegue aprender várias coisas e se divertir ao mesmo tempo. Ele é um autor considerado clássico, mas que tem uma escrita gostosa de ler, é tranquilo de você se desligar do mundo exterior e concentrar naquela história. É um autor que eu amo demais. O filho dele, o Luiz Fernando Veríssimo, me conquistou na escola ainda com as crônicas. Tem crônicas deles que são divertidíssimas. Ele é um autor bem diferente do pai dele e isso é fantástico. Eu adoro ler os livros do Luiz Fernando e vale muito a pena. Ele é um autor contemporâneo que fala sobre o nosso dia a dia. Então, ai, fantástico. Outra autora que fala em crônicas e eu sou simplesmente apaixonada é a Marta Medeiros. Essa mulher consegue extrair da menor situação, da situação mais insípida que a gente acha que não tem absolutamente nada a ver, histórias fantásticas e super divertidas. Eu adoro os livros dela.
Eu já falei aqui no canal também da Maria José Dupré e da Raquel de Queiroz, que são duas das minhas autoras nacionais que eu mais amo de paixão. A Maria José Dupré escreveu Éramos Seis. Eu acho que ela é uma autora que consegue prender o leitor independentemente da idade dele, porque a escrita dela é fluida, ela é levinha, é gostosa, ela coloca uma pitada de humor ali. Às vezes tem um drama super pesado, mas a gente consegue olhar para aquilo com olhos e, meu, isso aqui é uma realidade, isso é atemporal. Por mais que a história se passe nos anos 20, eu consigo ver situações acontecendo no meu dia a dia. E a escrita para crianças e jovens é divertida, é levinha, tem um lúdico muito gostoso de ler, então vale muito a pena, ela transita muito bem nos dois universos. Existem autores mais novos no cenário que estão lançando livros há poucos anos, nos últimos 5 ou 8 anos, enfim. São a Paola Alexandra, a Ione Simões, a Sara Fidelis. Eu até acho que a Sara escreve há um pouco mais de tempo, mas enfim. São autoras que estão lançando livros rotineiramente. Elas escrevem romances, clichês, água com açúcar, romances de época. Ai, é gostosíssimo de ler, eu adoro. Todo mundo aqui no canal, quem já assistiu qualquer vídeo do canal, sabe o quanto eu sou fascinada pela Paola como produtora de conteúdo e como autora. Então, ai, sem palavras, eu acho a escrita delas muito rotineira para nós. É fácil de ler e ela tem... E como são livros escritos hoje, na nossa realidade, a escrita deles, a forma com que a história é contada é muito tranquila de ler, é muito tranquila de interpretar, visto que é a nossa linguagem atual, muito diferente da linguagem que era escrita quando os nossos clássicos estavam sendo publicados. Então, né, acho que vale muito a pena. Preciso fazer aqui uma ressalva, que hoje nós temos vários novos autores do Brasil que sofrem muito para publicar um livro, para conseguir vender a sua obra, para conseguir aparecer. Eu vou deixar aqui livros da minha amiga Caroline Bernardi, ela publicou 2 livros já pela Amazon, eles estão disponíveis no Kindle, então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, quem quiser ir lá conferir. Ela é uma colega de aula minha, nós nos conhecemos há muitos anos e ela está se aventurando nesse mundo agora. Então, quem quiser conferir e dar um apoio para ela, eu indico bastante. Eu acho que ela tem muito potencial para crescer nesse mundo. Eu gosto bastante das histórias dela. Então, assim, gente, os nossos autores estão precisando de ajuda. Nós temos muitos nomes novos no mercado e livros que estão por um preço baixíssimo na internet, porque estão começando, querem mostrar o seu trabalho. Volta e meia tem campanha no Catarse também, que são autores que querem publicar um livro e estão vendendo como se fosse uma pré-venda. Então você compra, ajuda, financia a campanha deles para eles conseguirem publicar livros. É uma plataforma muito legal, vou deixar o link aqui embaixo também, aí você entra e dá uma olhadinha, às vezes você acha um livro legal que você quer ajudar a ser publicado. Tem muita gente legal nessa plataforma, então vamos apoiar os nossos autores. É muito fácil a gente criticar e dizer que não tem nada bom no Brasil, mas não ajudar, não conhecer, não ir buscar pessoas que estejam fazendo um trabalho muito legal e às vezes você critica só sem ter o conhecimento. Indo um pouquinho para a literatura infantil, que eu sou simplesmente apaixonada por autores nacionais que escrevem para crianças aqui no Brasil. Nós temos uma gama gigantesca de autores. O Mário Pirata, que inclusive foi autor na minha escola, eu o conheço pessoalmente. Ruth Rocha, a própria Maria José Dupré, nós temos Ziraldo. É muita gente, é muito legal. Até os quadrinhos, como a Turma da Mônica. E, sério, eu sou encantada. O universo infantil no Brasil de livros é muito diverso. É muito fascinante. Tem muito autor nacional que escreve magnificamente bem para as crianças. Então não tem nenhuma desculpa para você dizer que não tem como incentivar a leitura para sua criança, quando nós temos livros perfeitos para elas, escritos por autores da nossa terra. Eu sou encantada com eles.
Se você gostou desse vídeo, se você não gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu curtir ou um não curtir, não sei, aqui embaixo pra mim. Comenta qual a sua opinião sobre o tema, se você concorda comigo ou não. Deixa um autor diferente que eu não falei aqui no vídeo e talvez valha a pena eu conhecer também nos comentários. Se inscreva para não perder nenhum vídeo do canal. Temos vídeos novos todas as quartas às 18 horas. Um beijo, até semana que vem!